Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui na nossa aula sobre tipos de isomeria. A gente viu lá na outra aula isomeria funcional e isomeria esqueletal. Se você não assistiu, assista, né, para não ficar incompleta o seu estudo. E agora a gente vai ver isomeria posicional ou isomeria de posição. Bom, qual é a primeira coisa que a gente vai observar na isomeria posicional? Primeiro, se é igual a fórmula molecular entre os dois compostos. Depois a gente vai observar a diferença de posição. E aí a gente vai olhar, a posição ela pode ser da insaturação, de um grupo funcional, de um heteroátomo ou também de um substituinte. Né? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, pode ser só um ou outro, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter que observar é que na isomeria posicional, obrigatoriamente, os compostos eles vão pertencer também à mesma função, né? Porque a gente lembra lá da outra aula que se eles pertencerem a funções diferentes, aí é isomeria funcional, tá bom? Então vamos observar aqui o primeiro exemplo. Olha só. Vou esconder aqui um pouquinho. Primeira coisa que a gente observa é que são dois hidrocarbonetos. Então eles pertencem à mesma função orgânica. Outra coisa que a gente observa, que já está indicado pela seta, é que existem ligações duplas, ou seja, a cadeia tem insaturação. E o que vai diferenciar essas cadeias é exatamente a posição dessas insaturações, porque na primeira cadeia a insaturação sai do primeiro carbono e na segunda cadeia essa insaturação sai do segundo carbono. Inclusive até no nome dá pra gente perceber, ó, but-1-eno. A gente lembra que é aquele infixo que indica ligação dupla, e a ligação dupla está saindo do primeiro. No segundo, a ligação dupla sai do segundo, por isso que está aqui um 2. Então, eu já sei que existe uma diferença de posição das insaturações. Agora, a gente observa as fórmulas moleculares. Se as fórmulas forem iguais, então, a gente tem isômeros de posição. Certo? No outro exemplo, a gente tem aqui, ó, dois compostos que pertencem à função álcool. Então, eu tenho aqui propan 1-ol, propan 2-ol. Mesma coisa, ó. O ol é a terminação de álcool. E aqui ele já está indicando, ó, que no primeiro composto o álcool sai do primeiro carbono. No segundo composto, o álcool sai do segundo carbono, certo? O que falta a gente observar? Só se a fórmula molecular é a mesma. Então, olha só uma duvidazinha aqui. Pode ser que tenha alguém que pense assim, não, mas ele está saindo do terceiro. Lembre-se que a gente sempre começa a numerar do carbono que está mais próximo do grupo funcional. Então, esse aqui é obrigatoriamente o primeiro carbono, certo? Então, aqui eu tenho 3 C3, 3 carbonos. Eu tenho aqui, ó, 3 hidrogênios, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. E eu tenho um oxigênio só. No segundo, aí eu tenho também 3 carbonos, C3, H, 3 mais 3, 6, 7 e 8. E também um oxigênio. Então, mesma fórmula molecular, mesma função, porém, as posições do grupo funcional, elas são diferentes. Então, isso faz com que esses dois compostos sejam isômeros posicionais, certo? A gente encerra isomeria plana ou isomeria constitucional por aqui. Beijo pra vocês.